Toda ação é seguida por uma consequência. Até mesmo a menor e mais insignificante ação pode levar a grandes consequências. Isso aconteceu comigo quando decidi ajudar uma pessoa. Eu era muito gentil e não conseguia entender como minha esposa podia me trair daquele jeito. Bem pelas minhas costas. Minha esposa Joanita sentou-se do outro lado da mesa do café da manhã, como ela tinha feito nos últimos 24 anos do nosso casamento. Era uma manhã de quinta-feira no final de setembro e as folhas no nosso quintal estavam começando a ficar com tons de amarelo e bege. Ela estava aproveitando a vista pela janela do nosso cantinho do café da manhã enquanto eu lia o jornal da manhã. Essa tinha sido nossa rotina familiar em nosso ninho vazio pelos últimos 2 anos, desde que nossa filha mais nova se casou e se mudou. Às vezes, discutíamos notícias interessantes durante o café da manhã, então, quando virei a página e vi um artigo sobre um homem encontrado inconsciente em um hotel barato local, ele chamou minha atenção. Ao lê-lo, reconheci um nome familiar. Li todos os detalhes com grande interesse, imaginando se essa poderia ser a pessoa em quem eu estava pensando. Parecia impossível. No entanto, ele era ex-colega da minha esposa, então eu precisava perguntar a ela se poderia ser ele. De acordo com este artigo, um homem foi encontrado inconsciente em um quarto de hotel ontem à noite. O nome dele era Darren Scott. Você não costumava trabalhar com um Darren Scott, querida? Joanita fez um barulho enquanto inalava bruscamente. Sim, alguns anos atrás, mas pode não ser a mesma pessoa, ela disse, tentando manter a calma. O artigo diz que ele tinha 34 anos e morava do outro lado da cidade, na Drury Lane, com sua esposa e 3 filhos. É assim com ele? Sim, é, ela respondeu, ficando cada vez mais nervosa. Diz como ele morreu. Sim, menciona que ele foi encontrado no quarto 32 do Seazid Motel, sabe, em um lugar obscuro que aluga por hora. A polícia suspeita que o marido ciumento pode estar envolvido nisso, mas não exclui outras possibilidades. Joanita cobriu a boca com a mão e saiu correndo da cozinha para o banheiro. Sorri com satisfação, sabendo que Darren teve o que merecia e agora Joanita estava vivenciando o choque e o horror que vem quando você descobre que um ex-amante está um pouco machucado, talvez por um marido ciumento. Minha mente vagou de volta para nossa vida juntos. Nós nos conhecemos logo depois da faculdade. Eu estava saindo com alguns amigos em um bar e ela estava lá com alguns dos dela. Joanita não era a mais bonita do grupo, mas certamente não era a menos atraente também. Gradualmente, meus amigos foram se juntando ao grupo dela e Joanita e eu acabamos conversando. Uma coisa levou a outra e 17 meses depois, estávamos casados. Tivemos um casamento típico com seus altos e baixos. Tivemos um filho, Brian, 1 ano depois de nos casarmos, e uma filha, Amber, 2 anos depois. Ambos estão casados agora. Um mora a 1 hora de distância e o outro a 3 horas na direção oposta. Nós vivíamos nossas vidas assistindo a jogos de beisebol, jogos de basquete, aulas de piano e outras atividades depois da escola. Nenhuma das crianças era habilidosa o suficiente para ganhar bolsas de estudo, então ainda estamos pagando seus empréstimos estudantis e faremos isso pelos próximos 7 anos, o que nos mantém com um orçamento apertado. Nem Joanita nem eu tínhamos empregos que exigissem muitas viagens ou horas extras, então sempre sabíamos onde o outro estava, geralmente em casa com as crianças, fazendo coisas em família. Agora eu sou Jack, 47, e Joanita tem 46, e nós dois estamos em boa forma. Ela diz que pareço melhor agora do que quando nos conhecemos. Eu penso mesmo sobre ela, pois os poucos quilos extras realçaram suas curvas em todos os lugares certos. Há apenas uma semana, na quarta-feira, eu estava vasculhando a gaveta de tralhas na cômoda da minha esposa, procurando o kit de costura para consertar uma costura na minha camisa de boliche da sorte, quando me deparei com um livro encadernado em couro vermelho com as palavras Dear Diary na frente. Eu não conseguia acreditar que Joanita ainda guardava seu antigo diário de quando era jovem. Fiquei pensando se isso incluía a época em que nos conhecemos e o que ela tinha a dizer sobre mim. Eu me acautelei de que isso poderia não ser muito lisonjeiro, pois eu estava mais apaixonado por ela do que ela por mim no começo. Fiquei surpreso quando vi a data no topo da primeira página, 15 de março de 2011, apenas 2 anos e meio atrás.
Minha curiosidade atingiu o pico. Comecei a ler sobre como um colega inglês mais jovem dela, Darren Scott, começou a flertar com ela frequentemente. Ela estava preocupada que ele pudesse estar tentando seduzi-la, mas escreveu que isso nunca aconteceria. Ela notou que, como uma mulher na casa dos 40, isso a fazia se sentir jovem e atraente novamente, e ela não tinha percebido quanto sentia falta desse tipo de excitação em sua vida. Ela explicou que o propósito do diário era que ela estava morrendo de vontade de contar a alguém sobre isso, mas ela não podia confiar em ninguém porque várias de suas amigas tinham se gabado de flertes semelhantes a ela, e ela sempre as repreendia duramente por sequer considerarem flertar de volta, sabendo quão facilmente tais situações poderiam sair do controle e levar a um divórcio complicado. Naturalmente, ela não podia discutir isso com seu marido, então ela se voltou para seu diário. Ela jurou a si mesma que manteria tudo leve e nunca deixaria as coisas irem longe demais. Nas semanas seguintes, ela lamentou que seus filhos não precisassem mais dela, e que isso só pioraria depois que Amber se casasse e se mudasse. Ela também comentou que eu era tão chata quanto olhar para uma foto de uma vaca albina em uma nevasca. Ela notou que eu tinha entrado recentemente para uma liga de boliche nas quartas-feiras à noite, e ela mal notou quando eu não estava lá. Ela reclamou que se isso fosse tudo que ela tinha para esperar da vida, ela ficaria louca. Eu levantei os olhos do meu livro e retoricamente perguntei em voz alta, por que ela não disse nada para mim? Eu não tinha ideia de que era tão ruim para ela. Vou ter que pensar em algo para apimentar um pouco as coisas. Então voltei a ler, e meu humor mudou de simpático e triste para bravo e magoado. Ela começou a racionalizar como ter um caso com Darren adicionaria um pouco de tempero à sua vida. Ela acrescentou que eu também poderia me beneficiar disso. Ela tinha outras razões, todas elas absurdas, pelas quais deveria fazer isso, mas apenas uma vez. Finalmente, ela decidiu que se fosse muito cuidadosa e discreta, poderia cometer esse ato covarde para nosso benefício sem ser pega. Eles planejaram e concordaram em se encontrar no Seazid Motel, quarto 32, depois de tirar a tarde de folga. Ela tinha todas essas noções românticas de como isso e aquilo seriam, depois de ser levada pelo caminho da destruição conjugal por um jogador experiente e sedutor de esposas de língua afiada. A realidade havia preparado uma surpresa desagradável para ela. Nossa casa não era muito limpa porque todas as crianças iriam brincar nela. Ela estava frequentemente cheia de brinquedos, videogames, equipamentos esportivos e tudo mais que você poderia fazer durante o dia. Enquanto as crianças estão limpando depois de si mesmas, manter a casa de brinquedo vizinha limpa vai tomar muito do tempo da nossa família. Mantivemos a casa limpa, mas não em condições imaculadas. O quarto 32 no Seazid Motel, que há muito tempo já havia ultrapassado seu auge, estava muito abaixo até mesmo dos nossos padrões de limpeza. Joanita imediatamente começou a se preocupar com percevejos e se os lençóis tinham sido trocados após os últimos hóspedes. Ela descreveu vividamente a cena, mas a proximidade de Darren a fez esquecer todos aqueles medos. Enquanto estavam ali, Darren falou: "Aposto que o velho Jack não pode fazer isso com você, certo?" Ela não sabia o que dizer, então o ignorou, focando em outra coisa. Darren foi implacável. "Jack não te dá mais prazer, não é? Jack está bem. Não vamos falar dele agora. Se Jack realmente combinasse com você, você não estaria aqui comigo, estaria? Não, você estaria em casa com ele, certo? Por favor, não o envolva nisso. Vou começar a me sentir culpada. Você pode se sentir culpada mais tarde. Agora você é minha, e eu estou lhe dando algo que você não recebeu em anos." Depois disso, ele foi para a próxima rodada, e Joanita sucumbiu. Darren tomou isso como um sinal de que ela agora estava disposta a humilhar seu marido. "Isso mesmo, baby", Joanita ouviu suas palavras, mas distraidamente repetindo. "Isso não está certo." Ele a ouviu, e continuou. "Da próxima vez, deveríamos estar na sua cama e deixar Jack assistir a um homem de verdade fazendo o seu trabalho. Eu o faria trazer bebidas para nós entre as rodadas. Eu até o faria usar uma fantasia de empregada. Se ele tiver sucesso, eu posso até deixá-lo participar da próxima rodada."
Joanita ficou tão excitada com suas palavras que perdeu todo o desejo e se sentiu mal. Quando ele se afastou rapidamente, ela se levantou e foi ao banheiro. Você gostou, baby? Ele perguntou sonhadoramente. Estava tudo bem até você começar a falar bobagem sobre Jack. Se você mencioná-lo nesse tom novamente, eu vou te machucar tanto que a queda de Humpty Dumpty vai parecer um quebra-cabeça simples comparado a isso. Você me decepcionou de muitas maneiras hoje. Ela procurou as palavras certas. Deixe-me ser completamente clara, você nunca mais vai me tocar. Você também manterá esse incidente infeliz para si mesmo. Se não fizer isso, sua esposa descobrirá, e você perderá muito mais com o divórcio do que eu. Pense em sustentar 3 filhos pelos próximos 10 a 12 anos. Ela ficará com a casa na Drury Lane, e você viverá na Drury Lane. Não acredito que arrisquei meu casamento e uma vida feliz por você. Ela bateu à porta do banheiro, limpou-se rapidamente e se vestiu. Se ela precisasse de mais alguma prova de quão barato esse lugar e seu romance eram, então os gritos da mulher no quarto ao lado eram claramente audíveis através das paredes. Ela se perguntou se ela e Darren ouviram falar depreciativamente de Jack. Ela foi para casa, tomou um banho e passou o resto do dia em lágrimas. Quando Jack chegou em casa, ela escreveu, ele perguntou por que eu estava tão triste. Ela culpou Amber pela tristeza, que foi embora depois do casamento que se aproximava. Ela estava terrivelmente envergonhada de mentir para mim, mas não podia me deixar descobrir como ela traiu nossa cidade e recebeu tão pouco em troca. Ela observou que recebeu o que merecia desse romance e gostaria que isso nunca mais acontecesse. O pensamento de quanto ela poderia me machucar com suas ações era insuportável. Ela prometeu virar uma nova página e se tornar a melhor esposa para mim de todas as maneiras que pudesse pensar. Ela decidiu ser mais atenciosa e cozinhar meus pratos favoritos com mais frequência. Mesmo que eu nunca saiba o motivo real, ela estava determinada a me compensar. Que incrível! Ela me traiu, e eu me lembrei de como ela tinha sido tão boa comigo, como ela havia descrito, durante os meses caóticos que antecederam o casamento de Amber. Quando eu a elogiei por isso, ela disse que estava envolvida no romance do casamento, e queria que eu soubesse o quanto ela me amava e apreciava. A mulher mentirosa estava apenas tentando aliviar sua culpa. Bem, pelo menos ela tinha aprendido a lição, ou não? Continuei lendo. Como marido atencioso que sou, dobrei cuidadosamente o jornal, colocando-o na mesa do café da manhã antes de ir vê-la. Encontrando-a sentada na beirada da nossa cama, segurando um lenço de papel, não pude deixar de sondar um pouco. Então, deduzo pela sua reação que é a mesma pessoa. Não percebi que vocês eram tão conhecidos. Quão próximos vocês eram? Perguntei, aumentando sutilmente a angústia dela. Ele era apenas um colega, embora não o mais agradável. Mas ninguém merece tal destino, ela respondeu, seus pensamentos se voltando para a situação da família dele. Eles são as verdadeiras vítimas aqui. De acordo com o artigo, ele tinha a reputação de mulherengo, e a lista de suspeitos é extensa. Mas a família dele merecia algo melhor do que ele, continuei, insinuando minhas próprias virtudes. Talvez agora a esposa dele possa encontrar alguém realmente merecedor, como eu fui para você e nossos filhos todos esses anos. A implicação não passou despercebida por ela, evidente pelo arrepio que a percorreu. Já que você parece composta, vou para o trabalho. Inclinando-me, plantei um beijo rápido em sua bochecha, notando sua relutância em encontrar meu olhar. Com uma nova mola em meus passos, saí para o trabalho, saboreando a noção de karma em jogo. Quando parti, Joanita observou meu comportamento alegre, resolvendo me vigiar mais de perto, ponderando se eu tinha algum conhecimento de sua breve ligação, se é que se pode chamar assim. Mais uma vez, a manhã de quinta-feira havia chegado e nós tínhamos voltado à nossa rotina habitual. Mal registrei o olhar de soslaio ocasional quando Joanita atirou em minha direção enquanto relaxávamos na frente da TV, dias após o incidente da semana passada. Mais algumas folhas caíram das árvores em nosso quintal. Joanita comentou, o tempo deve estar bom no sábado, então você deve juntar algumas dessas folhas antes que elas fiquem muito altas. Eu estava planejando isso, respondi, me acomodando na minha cadeira com o jornal. Já está na minha agenda para o fim de semana.
Como foi o boliche ontem à noite? Você chegou bem tarde e eu estava cansado demais para ficar acordado. Eu me saí bem, eu disse, contando, com pontuações de 225, 178 e 231. Nós conquistamos o segundo lugar por pouco, com uma vantagem de apenas 3 pinos. Desculpe pelo retorno tardio, mas era o aniversário de Jeff e ficamos por ali para tomar uns drinks para comemorar. Abri o jornal e no final da primeira página havia um artigo sobre outro homem encontrado inconsciente. A manchete dizia: o medo de um serial killer. Dei uma olhada rápida, notando a semelhança com a que foi publicada na semana passada. Nossa, não acredito que isso aconteceu de novo. Mas dessa vez foi no apartamento dele. E foi muito mais difícil do que da última vez. O que você acha disso, querida? Ah, é terrível. Ele tinha família? Ela perguntou ansiosamente. Não, era um homem solteiro chamado Thomas Reardon. Ele morava perto de onde você trabalha, na Bleecker Street. Você o conhecia? Ela correu para o banheiro em pânico. Eu sorri novamente, talvez um pouco mais largo dessa vez, embora não houvesse ninguém por perto para ver enquanto eu continuava a me aprofundar em seu diário. Ela elaborou sobre as medidas que tomou para lidar com o caso. Ela reconheceu meu desconhecimento, sugerindo que ela deveria se retirar antes de despertar minhas suspeitas ainda mais. Conforme o casamento se aproximava, suas entradas eram abundantes em detalhes. No entanto, depois do casamento, elas se tornaram esparsas e mundanas, diminuindo para apenas 2 em agosto. Assim que eu estava perdendo o interesse, menções de outro homem surgiram, recentemente divorciado e a enchendo de elogios. Um padrão familiar para mim, embora aparentemente não para ela. Talvez ele fosse mais sutil do que Darren. Entra Thomas Reardon na narrativa da minha esposa. Desta vez, sua consciência parecia menos perturbada, tendo escapado ilesa de sua indiscrição anterior. Foi no início de outubro que ele apareceu pela primeira vez em seus escritos, fazendo-a se sentir jovem e desejável. Ele até trouxe flores para a mesa dela, o que a levou a atribuí-las a Jack para evitar fofocas. Ele não se abalou, afirmando que elas merecia, independentemente de quem recebesse o crédito. Operadora suave, de fato. No Halloween, ela tinha marcado um encontro único com ele no apartamento dele. Ele morava perto, na Bleecker Street, e eles poderiam escapar para um breve encontro. Dessa vez, ele estava contando com um relacionamento mais longo, então deu tudo de si. A cama dele estava decorada com pétalas de rosas, uma música suave enchia o ar e velas tremeluziam no quarto mal iluminado. Ele se esforçou mais do que Darren, e ela gostou rapidamente e eles mal conseguiram voltar para o trabalho a tempo. Ela o lembrou que era só por uma vez e escreveu que era fazer amor. Eu levantei os olhos do maldito livro, ela pronunciou a frase, fazendo amor. Eles não tinham intimidade como ela tinha com Darren, ela estava fazendo amor com ele. Eu já estava em um estado de raiva e confusão porque ela cedeu a um segundo amante, mas superou todas as expectativas. Acontece que ele persistentemente destruiu o que restava de sua virtude, e 3 dias depois, na sexta-feira, eles se encontraram novamente. Na terça-feira seguinte, eles se encontraram novamente, mas faltaram o romance e a alegria de seus primeiros encontros. Mas, apesar disso, ela experimentou prazer antes de retornar ao trabalho naquele dia. No sexto encontro, ele perguntou se eles poderiam ir em frente e tentar algo novo. Ela disse não rápida e firmemente. Na próxima vez, Thomas decidiu que um pequeno esforço seria o suficiente para conseguir o que queria. Na próxima vez que ele a encontrou durante as férias enquanto ela estava distraída, ele rapidamente fez o que queria antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Ela tentou resistir por uma questão de decência, mas desistiu rapidamente. Não foi tão ruim quanto ela imaginou, mas também não foi tão agradável. Quando, durante o próximo encontro, ele propôs a mesma coisa da última vez, ela decidiu terminar com Thomas. Refletindo sobre o que se transformou de um breve caso em um romance completo, ela expressou arrependimento sobre seu desenvolvimento, embora ela apreciasse o romance inicial e a euforia de seus primeiros encontros, até que ele começou a se ressentir e pedir algo novo. Sentindo-se culpada, ela admitiu que tinha pensado em fazer as pazes com Jack,
mas estava com medo de despertar suspeitas ao concordar de repente após uma recusa tão longa e decisiva. Ela percebeu, dessa vez só vai precisar de algumas gentilezas verbais e um dos meus famosos jantares de bolo de carne para consertar tudo. Posso ter exagerado um pouco da última vez. Quer dizer, eu tive 2 casos e ele ainda não percebeu. LOL. Ela riu do quanto eu a amava e confiava nela. Isso me fez querer me purificar. Depois de terminar meu café da manhã, levantei-me da mesa para verificar Joanita. Encontrando-a ainda perto do vaso sanitário, peguei uma toalha úmida para ela. Ela aceitou com gratidão, limpando a boca. Sentindo-se mal, Joanita? Poderia ser gripe, ou talvez algo que você comeu ontem à noite tenha feito mal a você. Acho que vou conseguir, Jack. É simplesmente devastador como ele foi assassinado. Então você o conhecia naquela época. As notícias mencionaram que ele era um mulherengo em série e há preocupações sobre um possível padrão emergente. Sua ex-esposa falou com repórteres, sugerindo que era apenas uma questão de tempo até que um cônjuge ciumento buscasse vingança. Parece que ele tinha vários maridos descontentes em seu encalço. Talvez as autoridades encontrem conexões entre os 2 casos. A propósito, você costumava trabalhar ao lado dele, certo? Alguma chance de você conhecer alguém com quem ambos tiveram relações? Talvez valha a pena informar a polícia. Ela interrompeu, sua voz tingida de pânico. Eu não conhecia nenhum deles bem o suficiente para saber quem eram seus parceiros românticos. Eu não seria de nenhuma ajuda para a polícia. Depois de um momento, ela se recompôs e acrescentou, eu não poderia ajudar na investigação deles? Tudo bem, mas se você pudesse ajudá-los a localizar o assassino, mesmo com apenas um pequeno detalhe, isso poderia ajudar a evitar que outra pessoa desprezível fosse machucada. Embora, pensando bem, talvez não fosse um resultado tão ruim. Eliminar alguns indivíduos vulgares poderia enviar uma mensagem forte para os outros. Você entendeu o que eu quis dizer, querida? Isso é uma coisa horrível de se sugerir, Jack. Ninguém deveria ter tal destino. Você está realmente defendendo aqueles canalhas egoístas e inúteis? Quero dizer, se eu suspeitasse por um momento que aqueles canalhas tinham te machucado de alguma forma, bem, digamos que eles teriam enfrentado algo muito pior do que a morte. Eu os teria feito sofrer, os teria feito entender exatamente por que eles mereciam pagar antes de permitir que eles morressem. Não, não estou defendendo eles de forma alguma. Só parece excessivamente brutal, só isso. Se você está insinuando que prolongaria o sofrimento deles, então isso é realmente assustador, Jack. Eu nunca vi esse seu lado violento antes. Isso porque ninguém nunca me traiu assim antes, e eu sinceramente espero que você nunca tenha que experimentar o nível de traição que provocaria esse meu lado. De qualquer forma, eu tenho que ir trabalhar. Você está planejando ir hoje ou vai tirar o dia de folga? Eu vou ficar bem logo. Estou me sentindo muito melhor agora. Bem, você não ficava doente assim desde que estava grávida da Amber. Isso não é enjoo matinal, é? Eu provoquei, ou foi? Não houve menção a contraceptivos, e você não toma pílula desde minha vasectomia, 15 anos atrás. Ah, espera. Para engravidar, você precisa se envolver em intimidade, e não temos um relacionamento íntimo há mais de 2 meses. Uau! Eu não percebi que tinha passado tanto tempo até agora. Não era fim de semana do dia do trabalho? Teremos que corrigir isso em breve, não é, querida? Sua culpa era tão clara quanto o vidro em seu rosto. Ela não tinha percebido que tinha me excluído por tanto tempo, considerando tudo o que estava acontecendo. Na verdade, eu a tinha excluído nas últimas semanas desde que fiz minha descoberta. Ela simplesmente não tinha percebido. Tenho que ir. Espero que você comece a se sentir melhor. Tchau. Saí sem tentar um beijo, supostamente porque ela estava vomitando, mas na verdade porque eu não queria manchar minha boca com seu rosto infiel e enganador. Eu me vinguei, e estava me sentindo bem de novo. Foi só na quarta-feira seguinte, quase uma semana depois, que Joanita parou de lançar olhares desconfiados em minha direção.
Talvez ela tivesse se convencido de que as mortes dos dois homens mulherengos, ambos mortos e castrados, foram mera coincidência. Talvez o segundo assassinato tenha sido inspirado pelo primeiro. A manhã de quinta-feira chegou, trazendo consigo nosso habitual encontro de café da manhã. Enquanto Joanita se aproximava com apreensão após os eventos das duas últimas quintas-feiras, eu esperava ansiosamente. Ao chegar, ela não perdeu tempo em me confrontar. Você chegou atrasado do boliche ontem à noite, são 2 ou são 3 semanas seguidas? Você não está aprontando nada que não deveria, está? Eu, aprontando alguma coisa? Você deve estar brincando. Sou tão interessante quanto assistir tinta secar em uma tempestade de neve. Eu me perguntei se ela reconheceria suas próprias palavras. Não, eu tive uma série excelente ontem à noite que nos impulsionou para o primeiro lugar. Eu joguei .235, .221 e depois um quase perfeito .297. Eu estava pegando fogo. Joe também teve uma série impressionante, e o resto do time teve um desempenho normal, nos ajudando a garantir a liderança por 10 pinos. Ficamos por perto para comemorar um pouco. Peço desculpas por não ter ligado para você primeiro. Imagine se aquela bola final tivesse uma curva diferente. Você poderia ter visto meu nome no jornal hoje por ter conseguido um jogo perfeito. Falando nisso, aqui está o papel. Apesar da minha explicação, Joanita continuou a me dar olhares céticos enquanto eu examinava o papel. Folheei as páginas e me deparei com uma imagem assustadora bem no centro da primeira página. Era uma foto de cena de crime na qual um representante da polícia tentava assegurar ao público que o perpetrador seria preso em breve. Quando entrei em detalhes, exclamei, virando-me para Joanita. Este Lovelace deu outro golpe. É assim que o chamam agora. Estão convencidos de que é a mesma pessoa. Aparentemente, desta vez a vítima foi encontrada em seu carro na margem de um lago popular entre casais perto da marina. Abaixei o jornal, notando o medo refletido no rosto de Joanita. O nome dele era Manny Trabajo. Ela gritou e correu para o nosso quarto. Não pude deixar de sorrir. Depois que seu segundo romance terminou, ela se tornou menos arrependida, o que a levou a fazer menos esforço para fazer as pazes. Ela se lembrava principalmente dos primeiros encontros e expressou surpresa com sua falta de autocontrole, pois presumiu que seria um evento único. Entradas no diário começaram a aparecer novamente de tempos em tempos até que, no final de março, outro jovem começou a mostrar atenção à minha amada esposa. 10 dias depois, ele a convenceu a encontrá-lo para almoçar em seu carro em um local isolado perto da marina. Eles almoçaram rapidamente antes de se beijarem. Embora ela não fosse promíscua no ensino médio, ela teve 2 primeiros amantes antes de se formar no ensino médio. Este não foi seu primeiro encontro em tal ambiente. No terceiro encontro, ela aprendeu a reclinar o encosto do banco do passageiro para atividades mais interessantes, nas quais eles imediatamente se envolveram. Ela estava com medo de ser descoberta, então tentou parecer calma no trabalho depois disso e observou ansiosamente sua aparência no caminho de volta. Toda vez que se encontravam, ela descrevia cada encontro com ele em detalhes. O mais memorável foi por acidente, quando ele acidentalmente manchou sua blusa com branco. Naturalmente, ele se desculpou sinceramente e tirou alguns lenços umedecidos do porta-luvas para limpá-los, mas a mancha permaneceu. Durante o encontro subsequente, ele repetiu o que aconteceu com a blusa, só que agora a substância branca entrou no cabelo dela, o que ele não informou a ela até que ela percebeu no banheiro, voltando para seu escritório. Eventualmente, ela percebeu que ele estava fazendo isso de propósito, e isso a forçou a terminar o caso. Em sua nota, ela escreveu, consegui escapar de novo, então juro ser uma esposa melhor. Sim, é isso mesmo, RS. Tenha o melhor dos dois mundos, um anfitrião atencioso e a alegria de ter um novo amante 1 ou 2 vezes por ano, o que ajuda a dissipar o tédio. Estou apenas decepcionado que encontros românticos e cortejos acabem tão rápido porque eles realmente me fazem sentir jovem e desejável. Imagino quanto tempo levará para eu encontrar outro amante. Eu a segui depois que terminei de comer, naturalmente. Não faria sentido deixar um café da manhã perfeitamente bom esfriar. Ela estava recuperando o controle de uma crise de choro quando entrei.
Ela me ouviu e olhou para cima. Eu podia ver puro medo em seus olhos. Ela poderia realmente acreditar que eu era responsável por eliminar seus amantes e que ela poderia ser a próxima? Se sim, eu só conseguia rir dela por dentro. A julgar pela sua reação, presumo que você também conhecia a vítima do incidente da noite passada. Droga, isso faz 3 de 3 com você. Por que você parece conhecer todos esses idiotas mulherengos o suficiente para ter pena deles? Por que você? Fingi como se uma lâmpada tivesse acabado de acender acima da minha cabeça. Por favor, me diga que você não estava envolvido com esses caras. Não acredito que você sequer pensou uma coisa dessas. Você está insinuando que eu tive casos com aqueles perdedores? O que exatamente você está insinuando aqui, Jack? Ela mudou de assunto rápido demais para não ter sido premeditado. Não estou acusando você. Acabei de achar uma grande coincidência que você conhecesse todos aqueles 3 canalhas. Eu estava apenas brincando com você. Sei que você me ama e me respeita demais para arriscar nossos anos maravilhosos juntos por alguns momentos de prazer proibido com aqueles idiotas trapaceiros. Fiquei apenas surpreso que você conhecesse os 3 bem o suficiente para ficar chateado com a morte deles. Não é sobre eles. É sobre o quão terríveis são os assassinatos. Então por que você não reagiu até eu mencionar o nome dele? Você estava sentado ali perfeitamente composto até eu dizer, Manny Trabajo, foi isso que te empurrou para o limite. Ela desviou o olhar. A tensão estava aumentando, e eu me vi silenciosamente implorando a um poder superior que dessa vez seria um completo estranho. Mas quando percebi que a empresa dele estava fazendo negócios com a minha e eu o tinha visto pelo escritório algumas vezes, eu simplesmente não consegui lidar com isso. Não é como se eu o conhecesse bem. Mas o fato de ter acontecido com alguém familiar. Isso faz sentido, eu assenti. Talvez eu devesse perguntar a você, considerando que você suspeitava de meu envolvimento com eles, se foi você quem os tirou. Ela levantou a cabeça para encontrar meu olhar. Minha querida, respondi, dando um beijo em sua testa. Se eu alguma vez suspeitasse que você estava envolvida com um homem sequer, quanto mais 3, você não estaria sentada aqui me interrogando. De qualquer forma, preciso ir a Deus. Com isso, saí da sala, sentindo a faca metafórica torcer um pouco mais fundo. Ri para mim mesmo durante todo o caminho para o trabalho, repetindo as cenas em minha mente. Na quarta-feira à noite, Joanita não dormiu até meu retorno do boliche, que aconteceu por volta das 11h15. Era um pouco mais tarde do que o normal, mas não tão tarde quanto nas últimas semanas, quando cheguei quase à meia-noite. Ela não conseguia dormir de qualquer maneira porque estava muito nervosa. Veja, nas últimas 3 quartas-feiras, 3 de seus antigos amantes foram enviados para outro mundo. Cada um deles recebeu um golpe no lugar onde estavam perto dela. Para piorar a situação, a polícia suspeitou que um marido ciumento, possivelmente o marido de Joanita, estava por trás de tudo isso. Joanita estava me estudando atentamente quando entrei em casa. Eu cheirava cerveja, mas não havia marcas em minhas roupas. Por que você ainda não está dormindo, querida? Você geralmente já está dormindo profundamente. Você se sente culpada? Você gastou dinheiro com roupas esta semana? Eu perguntei. Não, eu não gastei nada esta semana. Só estou com um pouco de dor de estômago, só isso. Como foi sua noite de boliche? Ela respondeu. Prefiro não discutir isso, murmurei. Tenho uma reunião cedo amanhã, então vou dormir. Em menos de 10 minutos ela assumiu que eu estava dormindo pacificamente. No entanto, ela não conseguia se livrar da ironia de tudo isso. Enquanto ela alimentava suspeitas sobre meu conhecimento de seus casos e me imaginava eliminando secretamente seus antigos amantes às quartas-feiras em vez de jogar boliche, eu permaneci em silêncio. Por que não a confrontei ou expressei raiva? Parecia que eu me transformei em outra persona, uma ciente de suas ações, mas mantendo a normalidade de outra forma. Ela ficava perplexa que eu pudesse continuar como se não soubesse, como se isso não me incomodasse. Ela não podia trair nenhuma pista de suas infidelidades. Ela tinha que permanecer composta. Quando ela se virou,
Decidindo dormir, eu me mexi desconfortavelmente, murmurando algo quase inaudível como: droga, droga, droga. Ela abriu os olhos abruptamente, percebendo que não conseguiria dormir por um tempo. De costas para ela, olhos bem fechados, um sorriso travesso brincava em meus lábios. Quinta-feira de manhã chegou mais uma vez. Joanita parecia cansada como se não tivesse dormido nada, enquanto Jack parecia completamente revigorado. A folhagem quase havia caído das árvores. Sentando-se à mesa, ela perguntou mais uma vez: como foi seu boliche ontem à noite, querida? Prefiro não discutir isso, mas já que você insiste, ele retrucou bruscamente. Eu tive um desempenho ruim e caímos de volta para o segundo lugar. Meu pior jogo foi um péssimo 187. Fizemos uma reunião de equipe para identificar áreas para melhoria, só isso. Sinto muito ouvir isso. Sei o quanto o boliche significa para você. Você vai se recuperar na semana que vem, tenho certeza. Ela sentou-se e ele comentou: parece que você não dormiu nada, está se sentindo bem? Mencionei que tive indigestão ontem à noite, querida. Pode ser algo que você, quer dizer, algo que você comeu. Você deve ter cuidado com sua dieta. Se persistir, talvez você precise consultar o Doc Honeywell. Vou ficar de olho. Tudo bem, vamos ver o que há nas notícias desta manhã. Ele pegou o jornal e ela ansiosamente esperou qualquer menção de outra vítima do assassino de mulheres porque, droga, ela teve outro caso. Jack permaneceu em silêncio por vários momentos, a tensão aumentando no ar. Quando ela acreditou que não houve assassinatos na noite anterior, ele quebrou o silêncio, dizendo: bem, aconteceu de novo. Outro homem foi encontrado inconsciente em seu escritório, em sua mesa. Desta vez, sua arma de fogo foi encontrada apoiada em seu peito, apontada para sua boca. O que você acha disso, querida? Eu realmente não saberia dizer o que isso pode significar. Por que você está me perguntando? Porque eu sei que sua empresa colaborou com a dele há apenas alguns meses, então presumo que você o conheceu. O nome dele é Richard Melanson. Joanita recuou e lentamente caiu da cadeira no chão. Jack sorriu ao observá-la desmaiar. Ele terminou seu café da manhã como se tudo fosse inteiramente normal. Passando por cima do corpo mole dela, ele pegou o último pedaço de bacon. Seus pensamentos correram de volta para outra entrada em seu diário, onde ela detalhou a oferta bem-sucedida de sua empresa para a conta de Melanson e seu papel como contato do projeto. Ela ponderou ansiosamente se poderia encontrar seu próximo interesse romântico lá. Parecia que ela acabaria com Richard, o filho do chefe e vice-presidente de marketing, como seu parceiro. Ela contou como o escolheu, apesar de ele ser o mais velho de seus amantes, com a idade madura de 39 anos, apenas 8 anos mais novo que ela, em comparação com as décadas mais jovens de seus dois últimos parceiros. Ela notou sua propensão para flertar, mas expressou confiança de que eles poderiam chegar a um acordo mutuamente benéfico. A resposta dele foi trancar a porta do escritório e limpar dramaticamente sua mesa de papéis com um único movimento amplo de seu braço. Que romântico! Era como uma cena de filme. Ela o via várias vezes por semana, mas só conseguia marcar reuniões exclusivas uma vez por semana, onde eles podiam se encontrar sem outros funcionários da empresa antes do almoço, garantindo que o escritório estivesse disponível para o uso deles. Depois do quarto encontro especial, ela ficou tão cansada de remover o líquido branco do rosto e do cabelo que o informou que se ele fizesse isso de novo, o romance deles acabaria. Ele continuou insistindo, então ela teve que aturar, caso contrário ele teria informado o marido dela. Em resposta, ela ameaçou informar a esposa dele e esse foi o fim do caso deles. Pensando sobre esse romance, ela se lembrou do primeiro encontro romântico deles, do qual ela realmente gostou. Ela estava pensando em continuar um relacionamento romântico com uma série de encontros de uma noite, talvez um por mês. No entanto, ela rejeitou a ideia por ser muito arriscada para sua pequena cidade, temendo que os rumores eventualmente chegassem ao seu marido. Ela admitiu que, apesar de suas paixões, ela queria que o casamento deles fosse estável nos próximos anos. Continuando seu discurso, ela declarou que era uma esposa digna para ele, justificando seus casos extraconjugais por sua negligência.
Pensando em seu próximo amante, ela fantasiou sobre alguém com sotaque britânico, imaginando um cenário que lembrava Brad Pitt. Ela mal podia esperar para descobrir quem poderia ser. Joanita gradualmente recuperou a consciência no chão da cozinha. Quando ela se levantou na cadeira e notou o jornal, sua memória do porquê ela estava lá retornou. Isso fez com que fossem 4 ex-amantes. Ela estava completamente sem ex-amantes. Onde estava Jack? Há quanto tempo ela estava inconsciente? Ele simplesmente a abandonou e foi trabalhar? Se sim, isso significaria que ele havia perdido todos os sentimentos por ela e devia estar ciente de seus casos. Naquele momento, Jack entrou na cozinha com uma toalha úmida e ofereceu a ela. Quanto tempo fiquei fora? Só o suficiente para eu pegar uma toalha molhada para você. Você já teve 4 encontros com ele. Está começando a parecer uma grande coincidência, não é, querida? E é só isso. Uma coincidência. Tem certeza de que não sabe de nada que possa ajudar a polícia a encontrar o assassino? Tenho certeza de que eles apreciariam muito, provoquei. Tenho certeza de que não sei de nada. Só me deixe em paz. Relaxe. Eu só estava brincando. Se você não aguenta uma piada, vai ter dificuldade para lidar comigo durante nossos anos de aposentadoria. Você precisa relaxar um pouco. Afinal, não é como se você fosse passar seus anos dourados com Brad Pitt. Dei um tapinha brincalhão na cabeça dela antes de ir para o trabalho, sorrindo maliciosamente o caminho todo. Joanita estava fatigada pela privação de sono e nervosa durante toda a semana. O menor ruído inesperado a assustava. Até mesmo o aquecedor ligando a assustou uma vez. Jack estava agindo perfeitamente normal, exceto pelo fato de que ele não havia iniciado intimidade nas últimas 4 semanas, coincidentemente começando uma semana antes de seus antigos parceiros encontrarem seus fins infelizes. Quando ele saiu para o trabalho na quarta-feira, ela começou a ponderar sobre tudo. Ele poderia estar ciente dos meus casos extraconjugais, ela refletiu, sabendo que ele era um indivíduo apaixonado pelos anos que passaram juntos, ela raciocinou. Ele não iria simplesmente ignorar se soubesse. Ele me confrontaria ou eu voltaria para casa e encontraria todos os meus pertences espalhados pelo gramado da frente. Talvez ele esteja reunindo evidências, suspeitando de algo. Mas se for mera suspeita, por que ele daria dicas de que eu poderia estar ciente de algo e sugeriria ir às autoridades? Especialmente se ele pudesse estar implicado nas mortes deles. Nada disso faz sentido. Eu só queria entender o que se passa na cabeça dele. Uma coisa é certa, vou segui-lo até aquela maldita pista de boliche hoje à noite só para ter certeza. Naquele momento, o telefone dela tocou, e era seu atual parceiro, Hugo Long. Oi, linda, mal posso esperar pela noite. Ainda estamos jogando boliche? Sim, ele ainda está lá, mas não tenho certeza se nos encontrarmos hoje à noite é uma boa ideia. Tenho a sensação de que ele está escondendo alguma coisa. Talvez devêssemos dar uma pausa. Não se preocupe, baby, você está apenas sendo paranoica. Se isso te faz sentir melhor, vamos esperar até que ele vá jogar boliche e então começaremos a nos divertir. Vou ficar de olho nele e assim que ele estiver lá dentro, voltaremos e começaremos nossa festa. Você anseia pelo meu toque tanto quanto eu anseio pelo seu. Imagino que você esteja certo, Hugo. Eu tive pensamentos semelhantes. O pensamento racional dela estava nublado. Este foi o 5º encontro deles, que coincidentemente começou no dia em que ele encontrou o diário dela, e não havia sinal de que tivesse parado. Ela pensou que deveria ter procurado parceiros tão abastados antes. Ele geralmente sai por volta das 5h45, então esteja por perto por volta das 5h30. Mal posso esperar, querido, ela acrescentou sem fôlego. Eu estarei lá, querido, não se preocupe. Assim que ele for embora, estarei no fim da sua entrada de carros. Quando você chegar ao carro, nós o seguiremos sem sermos notados. Ele não reconhecerá meu carro, então podemos segui-lo de perto. Esse é o plano. Mal posso esperar para que você esteja onde você pertence. Eu também. Vejo você hoje à noite. Conforme planejado, eles o seguiram até o beco onde ele entrou alegremente,
completamente alheio a quaisquer planos. Eles esperaram alguns minutos do outro lado da rua, mas quando ele não apareceu, eles correram de volta para a casa dela. Depressa, querido, ela sussurrou. Eu quero isso na cama dele. Ele não sabe nada sobre nós, é tão legal. Eu sempre soube que era estúpido da parte dele negligenciar uma mulher linda como você. Você merece alguém que a aprecie, não alguém que prefira jogar boliche. A paixão explodiu assim que eles entraram na casa e, em poucos minutos, estavam na cama. 1 hora e meia depois, Joanita os convidou a se colocarem em ordem. Quando ela saiu do chuveiro, viu uma cena assustadora. Hugo estava deitado imóvel na cama, e os lençóis estavam cobertos com um líquido vermelho. Um nerd estava amarrando algo que parecia uma linha de pesca ao redor da área do instrumento de Hugo. Ele disse calmamente, estou guardando isso para você, Joanita. Sei o quanto você admira isso, como você mencionou muitas vezes. É tão valioso que não consegui me obrigar a guardá-lo como os outros. Chocada, ela desmaiou. Quando voltou a si, viu-se deitada de costas na cama, e Hugo estava deitado em cima dela, e seu peso considerável, altura, 6 pés e 4 polegadas, peso, 245 libras, estava pressionando-a para baixo. Seus pulsos, assim como seus tornozelos, estavam amarrados às mãos dele com tiras de pano. Ela estava imobilizada, e sua boca estava fechada com fita adesiva. Sinto muito por não ter me apresentado antes, mas você desmaiou antes que eu pudesse. Meu nome é Herbert, ele disse em uma voz calma, mas assustadora, que lembrava a de Peter Lorre. Conheci seu marido há muitos anos quando eu estava no hospital. Ele estava visitando um amigo doente, e eu estava em tratamento, você pode dizer. Veja, fui diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial, ou como é comumente chamado, sou uma sociopata. Meus pais me levaram a um psiquiatra que me hospitalizou. Não tive muito sucesso até que um dia Jack apareceu e me mostrou quão importante é ser um bom sujeito, e quais vantagens isso traz. Nós nos tornamos amigos próximos, e ele me visitava frequentemente com a aprovação do meu psiquiatra. Posso dizer honestamente que Jack desempenhou um papel significativo na minha reabilitação, permitindo que eu eventualmente me reintegrasse à sociedade. Até recentemente, não tive problemas com a ADF. Depois da formatura, encontrei um bom emprego e me saí bem na Califórnia. No entanto, minha esposa infiel me deixou e perdi meu emprego devido à fusão. Depois que minhas economias acabaram, voltei para a casa dos meus pais. Foi um momento difícil para mim, mas lidei com isso tão bem quanto qualquer pessoa normal. Exatamente 4 semanas atrás, eu estava em uma pista de boliche, ouvindo música ao vivo, quando vi meu amigo, Jack, no bar. Ele parecia completamente devastado, como se seu mundo tivesse acabado de desmoronar diante dele. E, de certa forma, tinha. Depois de persuadi-lo a confiar em mim, ele revelou a história chocante de descobrir seu diário, detalhando seus inúmeros casos, com a possibilidade de um novo se formando. Fiquei chocada. Jack, uma pessoa genuinamente boa, não merecia tamanha traição. Prometi vingá-lo discretamente, garantindo que sua inocência permanecesse intacta, enquanto aqueles que o injustiçaram enfrentavam seu acerto de contas. Depois de consolá-lo, discretamente extraí mais informações, incluindo sua rotina regular de boliche nas quartas-feiras à noite e onde ele tropeçou em seu diário. No dia seguinte, enquanto vocês dois estavam ocupados, infiltrei-me em sua casa, li o diário e planejei meticulosamente a retribuição contra aqueles que pensavam que poderiam profanar um casamento impunemente. Nas últimas 4 semanas, nas noites de quarta-feira, enquanto Jack estava nos trilhos, eu puni um dos seus amantes usando um álibi na forma de uma pista de boliche lotada. Dada a natureza indiscriminada deles, calculei as chances das autoridades identificarem o culpado, sabendo que haveria muitos suspeitos e poucas evidências. Minha falta de empatia, um traço da minha sociopatia, me salvou de erros típicos, garantindo que minhas ações passassem despercebidas. Hoje à noite cometerei meu último crime. Quando eu sair, ligarei seu ventilador de teto, preste atenção na fita de pano presa a uma de suas pás.
De acordo com meus cálculos, ele girará por cerca de 6 minutos até que a corda se desenrole do rolo de papelão e então puxe os papéis da mesa de cabeceira para o aquecedor, o que causará um incêndio. Se as autoridades investigarem, não encontrarão nenhum vestígio da corda. Ela queimará completamente, como o pano que prende você ao seu parceiro atual. Eles decidirão que vocês dois, na pressa de suas ações, acidentalmente deixaram cair os papéis e sufocaram com a fumaça, sem perceber nada enquanto eram carregados um pelo outro. Então, hoje à noite você encontrará seu fim, percebendo que suas ações imprudentes levaram à morte de mais 5 tolos que se envolveram deliberadamente com uma mulher casada, e você mesmo é um adúltero implacável. Seu diário revela a profundidade total de sua maldade, sabia disso? Só posso imaginar o quão satisfeito Jack ficou com os últimos acontecimentos. Toda semana, uma de suas amantes encontrava um destino bem merecido. Ah! Talvez eu devesse me desculpar pelo humor rude, mas, honestamente, sua opinião sobre mim não importa. Só espero que Jack concorde com minha decisão de que você merece. Afinal, ele ficará melhor sem uma esposa mentirosa, você não concorda? Ele se levantou do assento e foi até a porta do quarto. Está na hora de eu me despedir, ele disse, pois preciso atear fogo no andar de cima antes que alguém alerte o corpo de bombeiros. Eu não gostaria que Jack voltasse para casa prematuramente e acidentalmente relatasse antes que todas as minhas evidências fossem destruídas, junto com você. Adeus, sua mulher promíscua. Com isso, ele ligou o interruptor na parede, ativando o ventilador, e alguns momentos depois ela ouviu a porta dos fundos se fechando. Ela viu a corda se desfazendo e entrou em pânico. Ela tentou empurrar Hugo para longe dela, mas só conseguiu mover os braços levemente. Tentando pedir ajuda, ela descobriu que sua boca estava fechada e era inútil gritar. Como Herbert havia previsto, 6 minutos depois o fogo começou, enchendo o quarto de fumaça. No caminho para casa, Jack refletiu sobre o quão estranho era que, assim que ele decidiu coletar evidências da infidelidade de sua esposa e expô-las publicamente durante o divórcio, seus amantes sofreram um triste destino. Apesar de sua preocupação com seus filhos, ele acreditava que sua esposa deveria ser responsabilizada por suas ações e desrespeito a ele. Depois de punir cada amante, a suspeita naturalmente caiu sobre ele, fazendo sua esposa duvidar se ele estava por trás disso e se ela poderia ser a próxima. Percebendo sua crescente preocupação, Jack voltou para casa e descobriu que caminhões de bombeiros estavam apagando um incêndio em sua casa. A princípio, a polícia verificou Jack cuidadosamente, mas várias testemunhas forneceram um álibi, confirmado por vídeo de vigilância da pista de boliche. Além disso, a preservação das qualidades masculinas das vítimas excluía uma conexão direta com outros crimes. Investigações financeiras mostraram que Jack não tinha meios para organizar tais ações, e investigações sobre o paradeiro de seus associados mais próximos não produziram nenhum resultado. Jack até passou voluntariamente em um teste de detector de mentiras, o que foi convincente. Tomado por emoções violentas, Jack foi incapaz de conectar o retorno de Herbert com a possibilidade de que ele pudesse se tornar um misógino notório. O vínculo deles foi fortalecido após o retorno de Herbert e Jack se tornar solteiro. 3 décadas depois, quando Herbert enfrentou uma forma incurável de câncer, ele confessou a Jack, que apenas lhe pagou uma cerveja. Os casos continuam sem solução.